A paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Leonardo, meu amigo, Deus te abençoe, tá? Felicidade de te ver. Aleluia. Atos 27. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe nossos pastores, Deus abençoe o Grupo Gênesis. Nós estivemos lá na Quinta da Boa Vista, que momento precioso, muito bom. Em tempo eu não consegui estar aqui na conferência de família, mas eu tive olhando, né, os pregadores que estiveram aqui. Meu Deus, que povo bom, né? Eu estava assistindo lá e acompanhando, e eu pensei assim, como tem gente boa nesse mundo, como a igreja tem tanta gente com riqueza para abençoar a gente, para entregar conteúdo de qualidade, né? Muito bom, Deus abençoe o departamento de família por isso. Atos 27, nós vamos ler do versículo que diz assim: como se determinou, está falhando aqui, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos, navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Verso 3, chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Tome seu assento, se você puder, permaneça com a Bíblia aberta. Varão, dá um brilho aí. Amém? Atos capítulo 27. Atos capítulo 27 é o texto que vai narrar para nós, vai falar os fatos que aconteceram na viagem de Paulo para a Itália, na viagem de Paulo para a cidade de Roma. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele tinha um interesse muito grande pela cidade de Roma. Roma vinha a ser a capital do Império Romano e, portanto, era a cidade mais importante naquela época. Roma serviria como uma base, como uma plataforma para que Paulo evangelizasse, fizesse o evangelho crescer na cidade de Roma e conseguisse alcançar também as cidades satélites, as regiões populosas próximas à capital do Império, próximos à capital, próximos à cidade de Roma. Paulo vai deixar isso bem claro. Eu queria que você, por favor, acompanhasse comigo. Quando ele escreve a sua carta à igreja que estava em Roma. Havia uma comunidade cristã, havia um grupo de cristãos na cidade de Roma. E Paulo vai escrever uma carta a essa comunidade cristã. E ele vai dizer em Romanos, capítulo de número 1, o versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz assim: pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo está dizendo para os cristãos de Roma: olha, eu estou orando para que Deus me ofereça uma ocasião oportuna para que eu chegue até vocês. Agora imagine o apóstolo Paulo orando. Imagine o fervor do apóstolo Paulo em oração. Imagine o clamor, as súplicas, as muitas lágrimas de Paulo. E a oração de Paulo diante do Pai era: Senhor, eu quero visitar a cidade de Roma. Eu quero ir até Roma. Eu quero estar com os irmãos de Roma. Eu quero contribuir com a vida espiritual dos irmãos e da igreja de Roma. Ele vai dizer no capítulo 1, no versículo de número 11: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam confortados. Ele vai dizer ainda no capítulo 1, no versículo de número 13: não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu propus ir ter com vocês, mas até agora eu tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo está dizendo: eu estou orando para estar em Roma, eu estou buscando a Deus para estar em Roma,
Mas Paulo também vai dizer: eu tenho sido impedido. Eu tenho buscado estar em Roma, mas eu tenho sido impedido. Roma tem um potencial muito grande. Roma é um objetivo na mente de Paulo. E é interessante porque enquanto eu falo isso aqui, eu me lembro de um texto acerca de David Livingstone, quando perguntaram para ele em que direção ele iria no campo missionário. Ele disse: não importa a direção que eu vou, importa é que eu quero ir para frente, eu quero alcançar mais pessoas. Aleluia, glória a Deus. Alguém disse que Paulo tinha um santo comichão. Todas as vezes que ele via um barco, ele queria entrar naquele barco para atravessar os oceanos e os mares e chegar a algum povo que ainda não tinha recebido a palavra de Deus. Paulo quer chegar em Roma. Paulo quer chegar em Roma. É um objetivo, é um propósito, é um sonho, é um plano, é algo que arde no coração de Paulo, e Paulo está orando por isso. Paulo, ele não tem sossego, ele busca a Deus, ele ora a Deus e ele diz: eu quero Roma, eu quero chegar a Roma, mas ele tem sido impedido. Ainda em Romanos, agora no capítulo 15, Paulo vai mostrar para nós, aleluia, oh glória a Deus, o que é que tem impedido ele de chegar em Roma. Ele vai dizer, Romanos capítulo 15, versículo 19: pelo poder de sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, ó. Paulo agora ele vai colocar duas estacas no mapa e vai dizer: eu vou mostrar para vocês aonde eu trabalhei, aonde pela graça e misericórdia de Deus o meu evangelho conseguiu chegar. Eu trabalhei em Jerusalém, em arredores de Jerusalém, e eu cheguei até o Ilírico. Eu fui pesquisar no mapa, o Ilírico seria hoje onde é a Albânia, ou o antigo país da Iugoslávia. Daria mais ou menos uma distância de 3.000 quilômetros. Paulo está dizendo: eu trabalhei em toda essa região aqui. Ao sul, eu trabalhei em Jerusalém. E ao extremo norte, eu cheguei até o Ilírico. Versículo 20 do capítulo 15: desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Verso 23: mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, e pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Paulo, ele vai pontuar para a gente, é claro que existe uma batalha espiritual, existe uma resistência no mundo espiritual para que Paulo não chegue na cidade de Roma. Mas Paulo vai mostrar para a gente o seguinte: ele vai escrever aos romanos e vai dizer por que ele não chegou ainda em Roma. Ele vai dizer que não chegou em Roma porque ele ainda tinha trabalho a fazer nas regiões aonde ele estava servindo ao reino de Deus. Paulo era alguém que não deixava pedaços de coisas pelo caminho. Paulo tinha um desejo de ir a Roma. Roma tinha um potencial muito grande. Roma seria o palanque perfeito para o mundo, mas ele entendia que ele precisava caminhar de Jerusalém até o Ilírico, ainda que aquela região fosse uma região mais carente, pessoas mais simples, uma região que não fosse tão populosa. Mas Paulo sabia que aquilo que ele começou, ele precisava levar até o fim e não deixar pedaços para o caminho. Vê se a gente às vezes não somos pessoas que vamos deixando pedaços de coisas pelo caminho. Começa a fazer uma coisa e logo larga aquilo e começa a fazer outra. Começa a fazer aquela outra coisa e logo larga aquilo e vai fazer outra. E a nossa vida é uma grande coxa de retalhos. E a gente vai criando focos de atenções emocionais do passado. E a gente vai acumulando essas cargas. E a gente chega hoje com uma bagagem do passado, porque a gente foi deixando. Paulo falou: eu comecei, glória a Deus, parece pequeno diante daquilo que eu vou alcançar, mas se eu comecei, eu vou concluir. Mas Deus tem algo maior para você. Eu sei, mas Deus tem algo maior, mas isso não implica que eu abandone o que Ele tem para mim menor agora. Portanto, Paulo ora dizendo que o Senhor me ofereça boa ocasião para que eu chegue lá. Vai fazendo. Faz no pequeno. Faz nos bastidores. Mas é tão pequenininho. Faz, não abandona não, faz. Vai. Sabe por quê? Porque isso é o que vai te dar bagagem
Isso é o que vai te dar experiência. Oh Deus, isso é o que vai te dar capacidade. Isso é o que vai te dar know-how. Isso é o que vai te ajudar e vai criar network. Enquanto você está servindo, você está conhecendo pessoas. Enquanto você está servindo, você está aprendendo a fazer melhor. Enquanto você está servindo, você tem a possibilidade de errar agora, que o erro vai ter uma consequência menor do que errar no futuro em Roma, e vai ter uma consequência maior. Então Paulo dá uma lição para a gente: aquilo que você começou, termine. Então Roma está no coração de Paulo. Paulo quer chegar em Roma. Ele deixa isso claro também em Atos, capítulo de número 19. Paulo ele vai realizar 3 viagens missionárias. E na última viagem missionária, em Atos, capítulo 19, no versículo de número 21, ele vai dizer: e cumprida estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me também ver Roma. Então Roma está no coração de Paulo. Roma está no coração de Paulo. Paulo quer chegar em Roma. Paulo quer evangelizar em Roma. Paulo escreve uma carta para entregar àquela igreja a teologia dele, para se comunicar com aquela igreja, para se apresentar para aquela igreja, mas ele quer chegar lá fisicamente. E é interessante porque Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos que ele está orando por aquela igreja. Então antes de Paulo chegar lá fisicamente, ele já chegou lá através das suas orações. Antes da presença física de Paulo chegar lá, o joelho de Paulo dobrado já está afetando a vida espiritual daqueles cristãos. Aqui vai um outro ensino para a gente. Antes de pisar fisicamente naquele lugar, antes de colocar a chave naquela porta, antes de consultar a possibilidade de registro daquele nome, antes de ir lá no cartório, antes de ir lá na junta comercial, chegue lá primeiro com seus joelhos, chegue lá primeiro com um jejum, chegue lá primeiro com um propósito espiritual. A gente faz um zigue-zague e volta para Romanos. E aí Paulo diz para mim e para você nessa noite qual era a expectativa dele. Porque Paulo quer chegar, mas ele não quer chegar de qualquer jeito. Porque afinal de contas a gente sabe que não basta chegar. Não basta chegar. Não basta chegar. A gente precisa chegar tendo as mínimas condições, qualificações, exigências necessárias para a gente consiga exercer aquilo que é necessário. Aí ele vai dizer, Romanos 15, 29. Olha o apóstolo Paulo, sonhador. Ô irmãos, alguém disse que quem para de sonhar morreu em vida. Olha o apóstolo Paulo, ele está aqui, mas ele já está lá. Eu vou em Roma, e depois, Paulo, eu vou para a Espanha. Era o limite ali, já era o limite, né, do Império Romano. Eu vou chegar lá na Espanha. Paulo está aqui, mas ele já está pensando lá na frente. Vê se não é isso que empurra a gente para a vida. Eu estou aqui, estou terminando o curso. Já vou começar a entregar os currículos. Estou nesse trabalho aqui, ganha 1.200. Mas já estou pensando ali, que tem a possibilidade, se eu aprender a mexer naquela máquina ali, 1.450. E aquele cargo ali, se eu fizer um curso. É isso aí, eu já estou chegando ali. E a gente vai, tem expectativas. Deus ama aqueles que têm expectativas acerca da possibilidade daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Aí, verso 29 ele vai dizer, e bem sei que indo ter com vocês, eu chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Isso aqui é expectativa, diga expectativa. Expectativa. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele escreve em 57, mais ou menos 4 anos antes dele chegar a Roma. Então Paulo quer ir a Roma. E aí o texto que nós lemos aqui nessa noite é o texto que nos apresenta a tão sonhada, esperada e orada viagem de Paulo para Roma. Querida missionária Bárbara, só que em circunstâncias que Paulo não imaginava que enfrentaria. Paulo esperava chegar em Roma, sim, mas eu não creio que Paulo esperasse chegar em Roma da forma como ele está chegando, ou como ele vai chegar. Porque no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, quando ele chega em Jerusalém para entregar uma oferta da igreja gentílica para a igreja judaica, para a igreja na Judéia, ele é preso. Nesse intercurso das suas prisões, veja que interessante,
Deixa eu parar para explicar qual é o alvo da mensagem nessa noite. É que mesmo em meio às circunstâncias adversas, nós podemos produzir para o reino de Deus. Mesmo em meio em circunstâncias difíceis, contrárias, dolorosas, não esperadas e não desejadas por nós, nós podemos viver coisas poderosas, porque o Espírito operará e vai trabalhar através da nossa vida, mesmo em meio a essas circunstâncias. Paulo é preso. Só que em cada momento que Paulo vai fazer a sua defesa, a defesa de Paulo, embora seja uma defesa jurídica, é uma defesa religiosa e espiritual, porque a cada momento que ele se defende diante das autoridades romanas e judaicas, ele tem a oportunidade de expor o evangelho. Então aquilo que o diabo pensou que seria uma vergonha para o apóstolo Paulo, está sendo uma bênção de Deus para a vida dele. Aquilo que o diabo pensou que ia desmoralizar o apostolado dele, na verdade está sendo uma porta grande que Deus está abrindo para Paulo se defender perante o sinédrio, perante as autoridades romanas, e ele está tendo a oportunidade de pregar o santo evangelho e expor as escrituras a todas essas pessoas. E Paulo se defende e ele prega. E Paulo se defende e ele prega. E Paulo se defende e ele vai pregando. E circunstâncias adversas, às vezes elas podem ser um momento de pressão que vai querer nos obrigar a rompermos com os princípios que nós temos. O penúltimo governador a quem Paulo se apresentou, a saber, o governador Félix, vai dizer, Atos capítulo 24, versículo de número 24. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, em tempo oportuno te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer, ou seja, agradar os judeus, deixou Paulo preso. Félix estava dizendo o seguinte, estava deixando transparecer o seguinte: Paulo, você pode sair disso aí. Paulo, quem disse que você precisa passar por isso? Ô Paulo, esse dinheiro todo que você tem aí, você não precisa continuar aí não, Paulo. Se você me der dinheiro, eu te solto. Vê se não tem momentos na nossa vida que as circunstâncias adversas dizem para mim e para você, e dizem assim: será que você precisa passar por isso? Ó, tem um jeitinho aqui, tem um esquema. Ó, dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo. Ó, segue por esse caminho. Mas olha que interessante, Paulo vai ficar preso em Cesareia 2 anos. E os comentaristas bíblicos vão dizer que é durante esse período de prisão de Paulo em Cesareia que o Lucas vai compor o evangelho de Lucas. Então aquilo que é uma circunstância contrária está servindo ao reino de Deus, para que enquanto Lucas esteja ali com Paulo, Lucas está visitando um crente dizendo assim: vem cá, como é que foi aquele dia que Jesus foi assim, 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 e aquilo outro foi assim, 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 e aquilo aconteceu assim, assim. Então aquilo que é uma circunstância adversa, o reino de Deus está usando a seu favor. Aquilo é uma prisão, mas a Bíblia está sendo escrita. É uma prisão, mas as coisas de Deus estão acontecendo em meio àquilo ali. Aí Paulo está preso. Cheguei na reta final da mensagem. Está preso. O texto diz: circunstâncias adversas. Não esqueça isso. A palavra é circunstâncias adversas. Capítulo 27. Se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Olha só, pegaram Paulo e entregaram Paulo. Então Paulo está entregue a um centurião chamado Júlio. Parece que Paulo está prisioneiro daquilo ali. Parece que Paulo é um refém daquilo ali. E no começo,
no começo de tudo isso que Paulo vai viver, de fato, Paulo ele está limitado, porque o texto vai dizer em Atos capítulo 27, no versículo de número 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Paulo então está entregue àquela situação. A situação é adversa, é difícil, é contrária, é desfavorável, é desconfortável. Paulo está entregue àquilo ali. E parece que aquilo vai comprometer a autoridade de Paulo. Parece que aquilo vai comprometer o potencial de Paulo. Parece que aquilo vai amenizar a voz profética de Paulo. Parece que aquilo vai descaracterizar Paulo. Parece que Paulo nada mais é do que apenas um prisioneiro no meio de 275 outras pessoas que estão ali. E as circunstâncias adversas vêm justamente para isso, tentar descaracterizar você, fazer com que você deixe de ser aquela mulher de oração que você sempre foi, fazendo com que você deixe de ser aquele homem de oração que você sempre foi, fazendo com que você deixe de ser aquela pessoa que sempre tinha uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, um homem espiritual, uma mulher espiritual. Começa assim, mas não termina assim. A circunstância é adversa. A circunstância é adversa. Mas o texto vai dizer, em Atos 27, capítulo 23, Paulo diz: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. A circunstância é adversa, mas tem anjo de Deus. A circunstância é adversa, mas tem anjo de Deus. Você não está vendo, mas a circunstância é adversa, mas tem anjo de Deus, trazendo mensagem de Deus, trazendo um bilhete do céu, dizendo: lê aqui, lê aqui, lê aqui. E a mensagem do céu é: não temas. A mensagem do céu é: não temas, não temas, não temas, porque às vezes o nosso problema, às vezes o contrário da fé não é a incredulidade, é o temor. Porque às vezes o inimigo da fé não é a incredulidade, é o medo. Aí Deus vai enviar um anjo, e eu sou anjo de Deus para você nessa noite, aleluia, para te dizer: não temas, não tenha medo, não tenha medo. Porque dá medo, dá medo, dá medo. Dá medo, dá medo, dá medo, dá medo. Mas você pode ouvir essa voz doce, doce, suave, agradável, que fala externamente, mas fala internamente, dizendo: não temas. Aí você diz: é coisa da minha cabeça. Não, isso aqui sou eu falando comigo mesmo, como Nietzsche. O Nietzsche, ele dizia assim, aquele que decretou a morte de Deus, quando o homem ora, na verdade ele acha que está falando com Deus, mas está falando consigo mesmo. É loucura de Nietzsche. Essa voz que você ouve assim, tem gente que ouviu essa voz, está ouvindo essa voz: não temas. Não é coisa da sua cabeça, é o céu dizendo: não temas, não temas, não temas. É um post-it do céu, é aquele negocinho, aquele bloquinho amarelo que está colado no seu computador. Todas as vezes que você chega no trabalho, abre o computador e está lá Deus escrevendo para você: não temas. Não temas. A senhora, quando acorda, vai fazer o café, coloca água para esquentar, coloca o café e está escrito na pia da frente, assim, na parede da frente: não temas, não temas. Você diz: a coisa da minha cabeça, é o céu dizendo: não temas, não temas. Porque a gente tem medo às vezes. Aí aquele que não era ouvido, ouviam mais quem? O mestre, o dono do navio. Agora, escuta Paulo. É adverso, mas tem anjo, tem a voz de Deus. A situação é adversa, não é adversa? Mas o texto vai dizer, verso 2, capítulo 27, verso 2: e embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Veja, estando conosco. Não é estando com Paulo, é estando conosco. Quem está ali? Lucas. A circunstância é adversa, mas sempre vai ter alguém com você. Lucas é uma mensagem de Deus para Paulo, dizendo: Paulo, eu nunca vou te deixar. Porque quando Paulo escreve a sua última carta a Timóteo, ele vai dizer assim: Timóteo, meu filho, todo mundo me abandonou, menos Lucas, ele está comigo. Tem pessoas na sua vida que você nem imagina, né? Você não parou para pensar nisso, né?
que essa pessoa aí, aquela pessoa que Deus está te trazendo na memória agora, é Deus dizendo assim, eu estou sempre com você. Eu estou sempre com você na vida através dela. Eu estou sempre com você, oh, aleluia. Através da vida dele, eu estou sempre com você. A circunstância é adversa, mas está lá Lucas e Aristarco. Verso 3. Chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio tratando Paulo humanamente. A circunstância é adversa, mas sempre vai ter alguém para tratar a gente humanamente. O que é isso, humanamente? Eu não sei se você sabe, mas eu não ando de terno 24 horas por dia. Não sei se você sabe, mas eu não ando falando igual eu estou falando aqui o tempo todo. Então eu preciso de pessoas que me tratem o quê? Humanamente falando. Me permita, pastor e pastora, com todo respeito. Tem momentos que a pastora ela não quer ouvir pastor, ela quer ouvir Raquel. Tem momentos que o pastor não quer ouvir pastor, ele quer alguém, um amigo, uma pessoa para dizer assim, Eliomar. A circunstância é adversa, mas tem alguém que está tratando Paulo humanamente. Para além do estereótipo de obreiro, de pastor, de apóstolo que ele era, tem alguém vendo que naquele homem, que é um obreiro, que é um homem de Deus, tem o quê? Um ser humano. E ser humano chora. Ser humano gosta de ver pegadinha na televisão. Ser humano gosta de comer o mocotó do Papai João, que eu falei para Marli assim, Marli, a gente tem que dar o jeito do Papai João fazer um mocotó pra gente. Tem que, ele construiu o quartinho do profeta, eu vou arrumar uma desculpa que eu vou lá orar e vou pedir ele para falar isso para Marli hoje. Filho, eu vou pedir ele para fazer um mocotó porque eu preciso desse tratamento humano. A circunstância é adversa, mas tem churrasco. A circunstância é adversa, mas tem pizzaria. A circunstância é adversa, mas tem passeio na Quinta da Boa Vista. A circunstância é adversa, mas tem culto dos adolescentes, culto dos jovens. A circunstância é adversa, mas tem sempre alguém tratando você humanamente, irmão Jaumir. Aí o texto diz, tratou Paulo humanamente e permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E permitiu que Paulo visse os amigos para que cuidassem dele. A circunstância é adversa. Meu querido amigo Júlio, Xará, estou com saudade de ouvir você. Mas tem amigos. Oh, aleluia. Ó, vou falar uma coisa para você. Receber a palavra de Deus implica duas coisas. Quantas coisas? Atenção da mente e disposição de prática. Vou repetir, pastor. Receber a palavra de Deus implica pelo menos duas coisas. Atenção da mente e disposição de prática. Preciso que você perceba isso aqui. Note a importância disso aqui. O centurião permitiu que Paulo visse os amigos para que cuidassem dele. A circunstância é adversa. Paulo é prisioneiro. Uma situação contrária, desconfortável. Mas tem amigos. Tem amigos. E o que os amigos fazem? A Bíblia responde. Os amigos cuidam de nós. É adversa, mas tem sempre alguém com dinheiro para te ajudar. É adversa, mas tem sempre alguém dizendo assim, ó, lá na empresa tem uma vaga, eu vou te dar uma ajuda, eu vou te ajudar. É adversa, mas tem sempre um amigo para chegar com a cesta básica. É adversa, mas tem sempre alguém para te arrancar de dentro de casa quando você está pensando besteira. Aleluia, está angustiado, desesperado, pensando que é o fim. Tem alguém dizendo, vamos orar, sai de casa, vamos para a igreja, vamos fazer a obra. A circunstância é adversa. Gente, para aqui. Está reparando coisa? A circunstância é adversa, mas tem anjo. A circunstância é adversa, mas tem voz de Deus, não temas. A circunstância é adversa, mas tem gente tratando você humanamente. A circunstância é adversa, mas tem amigos. A circunstância é adversa. O texto vai dizer que ele vai sobreviver a um naufrágio, mas tem livramento. A circunstância é adversa, mas ele vai orar pelo pai do líder da ilha de Malta e Deus vai curar. A circunstância é adversa, mas Deus vai agir através da sua vida mesmo em meio a circunstâncias adversas. Não sei se você sabia. O dia que a tua carteira está vazia, não significa que o teu vaso também está vazio. O dia que você sai para colocar emprego, currículo em um monte de lugar e volta para casa cabisbaixo, chutando pedra, deu tudo errado. Mas eu não sei se você sabe que a unção de Deus, o poder de Deus, a comunhão do Espírito, a glória, os dons, a profecia, o fogo de Deus, oh glória a Deus, os céus abertos continua sobre a tua vida.
Eu encerro aqui. Encerro aqui. Nós vamos passar na nossa vida diversas vezes por um universo enorme de situações adversas, complicadas. Mas não são as circunstâncias que vão determinar quem nós somos. Não. Nós é que vamos determinar como nós passaremos em meio a essas circunstâncias adversas. Querida ADVIP, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu estou contigo nesse processo. Eu estou contigo nesse negócio. Você não está sozinho, nunca esteve sozinho. Oh glória, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando todas as portas se fecham na terra, o céu continua aberto. Quando todas as coisas são contrárias a nós, Ele continua com seus ouvidos inclinados, dizendo: eu tenho vitória para você. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 oh, glória. Irmãos, há algo disponível para nós nessa noite. Há um fortalecimento, há uma graça. Feche seus olhos, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.